Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje nós vamos responder a pergunta da Cláudia que está aparecendo aqui exatamente agora. E a pergunta dela é se pode utilizar aquela graxa azul que é utilizada em rolamentos para poder lubrificar a máquina de costura. Precisamente ela mencionou na parte de baixo da máquina dela. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lubrificação e vamos falar um pouquinho sobre graxa. Então é muito importante, na verdade esse assunto é muito importante mesmo, porque ele pode salvar assim a sua máquina de costura, porque se você não fizer uma lubrificação adequada, automaticamente pode travar a sua máquina de costura. Então, se você quiser saber com respeito à pergunta da Cláudia, fique até o final deste vídeo, que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas se você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do Universo da Costura. E também, pessoal, se você quer que suas perguntas sejam respondidas aqui no nosso canal, como um vídeo como esse, é só você deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, que nós vamos selecionar e tentar responder o máximo possível, tá bom, pessoal? Então, com a ajuda de vocês, sempre terá vídeos esse horário a respeito sobre responder as suas perguntas. Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, uma coisa que já é importante já começar a falar, que graxas, tem vários tipos de graxa, né? Então, como que ela já mencionou logo de cara, que é uma graxa azul que é para rolamento. Será que pode utilizar em uma máquina de costura? Primeiro de tudo, pessoal, é importante vocês saberem por que existe vários tipos de graxa. Porque assim, existem as graxas normais, que normalmente é utilizado nas máquinas industriais, que chama EP2, né? Ou seja, é aquela graxa marrom. E também tem aquelas graxa preta, ela é extremamente preta. Por quê? Ela é mais, como posso dizer, a eficácia dela é melhor, ela é mais resistente e assim por diante. E existe graxas também que é para rolamentos, como essa aí que ela mencionou. Mas também existe graxa que é para alta temperatura. É um lugar que vai a alta temperatura, então você coloca aquela graxa. Porque se você colocar uma graxa normal, ela vai derreter ali e não vai fazer nenhuma função ali naquele lugar. Então uma coisa que você tem que ter em mente. Quanto mais a graxa for específica, mais cara ela vai ser. Por exemplo, se você comprar uma graxa que é de alta temperatura para colocar na sua máquina de costura, não precisa. Você pode colocar? Claro que pode, não tem problema. Mas você vai estar pagando uma coisa mais cara pelo que sua máquina não vai utilizar. Entendeu? Porque sua máquina de costura não trabalha em alta temperatura. Então é algo que realmente não precisa, tá? Então, você pode utilizar uma graxa azul? Pode, não tem problema. Se você tiver aí na sua casa, eu até mesmo já usei aqui nos vídeos, aqui no canal, porque eu tinha aquela graxa lá que eu também estava utilizando no meu carro, mas era uma de alta temperatura e não tem problema. Se está ali, legal, não vai utilizar, pode utilizar sem problema. Mas também existe as graxas que não posso dizer que é específico para a máquina de costura. Não, normalmente é essa graxa aqui que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é a graxa branca, que normalmente é utilizada nas máquinas de costura. Por que, Rodrigo, é utilizada? Essa graxa, pessoal, ela é utilizada de modo geral, em máquinas em gerais também. Mas essa graxa normalmente também é utilizada em cozinhas, aquelas fábricas de cozinha, assim por diante, porque a aparência dela é mais bonita, né? É uma aparência limpa. Porque se você colocar uma graxa azul, por exemplo, e tá ali na cozinha, a pessoa abre a máquina e vê todo aquele negócio ruim, é uma aparência feia, entendeu? E uma outra tipo de graxa também. Então uma graxa branca é própria para alguns determinados lugares. Na máquina de costura é a mesma coisa. Se vocês repararem, muitas máquinas de costura hoje da atualidade, elas estão utilizando graxa branca por causa disso mesmo. Porque imagine que você coloca uma graxa azul ou uma graxa marrom, aí você vai abrir o seu painel lá, abrir a máquina e toda a máquina tá cheio de graxa azul. Aí fica algo feio, né? Algo que parece que está sujo. Mas não é na verdade, porque é graxa daquele jeito. Então por isso que normalmente utiliza uma graxa branca. Então, se você for assim começar a utilizar uma graxa, utiliza a graxa branca aqui para ficar algo bonito quando você for vender e assim por diante. E ela é também mais própria para esse específico tipo de máquina, legal? Mas agora você falou que você pode utilizar a graxa embaixo da máquina.
Uma coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal, que existe lugares que é para colocar graxa e existe lugares que é para colocar óleo. Por que isso? Por exemplo, tem partes embaixo que elas são puro eixo e um eixo ela está acoplado em uma outra peça. Então, imagina que o eixo, uma peça e o eixo lá dentro. Então, como você vai colocar graxa lá dentro? Não tem como. Então, por isso que é óleo. Aí, normalmente ainda é um óleo fino, que é óleo para máquina de costura, para conseguir penetrar ali. Entendeu? Já graxa não seria possível. Eu tenho já um vídeo mostrando como que você pode lubrificar as máquinas de costura. Aonde você deve lubrificar com óleo e aonde você deve lubrificar com graxa. Então, se você ainda não assistiu, eu vou ver se eu deixo aqui, ó, se eu achar ele rapidamente, eu vou deixar aqui para vocês aqui em cima este vídeo, aonde exatamente vocês podem colocar graxa e aonde você coloca óleo. Porque se você tentar colocar simplesmente graxa no lugar que não tem como, o que vai acontecer? Na verdade, vai acontecer que simplesmente a máquina de costura não vai, a graxa não vai fazer a função dela, porque não penetrou no lugar certo, e por causa disso vai acabar danificando ela. Tem alguns lugares que é possível você colocar graxa assim, porque alguns lugares, mesmo sendo eixo, mas mesmo sendo eixo, você consegue ter acesso a ele, entendeu? Lá dentro. Então aí é possível, mas tem outros lugares que não é possível. Então assiste aquele vídeo lá que talvez ajude bastante vocês. Então, resumindo aqui para vocês, vocês podem sim utilizar um outro tipo de graxa, mas para que gastar dinheiro a mais, se você pode simplesmente comprar uma graxa própria para as máquinas em gerais e assim economizar dinheiro e a aparência da máquina também vai ficar mais bonita. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre graxa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários do vídeo. Também dá uma força aí pra nós. Acaba ajudando bastante o universo da costura por se inscrever. Se você está assistindo aqui pelo Telegram, pelo nosso canal do Telegram, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, puxa, compartilhe que vocês ajudam muito, tá? Então um forte abraço e até nossos próximos vídeos.